Começa agora na Rádio Bandeirantes. Estação Saúde. Sentiram que Jesus sentia. Olá, muito bom dia, ouvintes da Rádio Band AM 640 FM 94.9. Eu sou o Claudionei Costa e estamos começando a Estação Saúde deste sábado, 13 de outubro de 2018. E a música de Fernandinha Takai e Padre Fábio de Mello, em homenagem às crianças, né? Ontem, 12 de outubro, foi Dia das Crianças. Hoje vamos falar sobre relações internacionais e audiovisual. Talvez até você possa saber um pouco mais sobre o que é uma relação internacional, até onde a política pode ajudar ou se favorecer disso. Para tratar do assunto, estamos recebendo a jornalista especialista em política internacional e editora-chefe da revista Intertelas, Alessandra Brits. A Intertelas é uma revista eletrônica dedicada à análise das relações internacionais e do audiovisual. Lembrando que você, ouvinte, participa através do WhatsApp, o 993660949, ou pela página do Facebook, Estação Saúde Talk Show. Bom dia, Alessandra. Bem-vinda à Estação Saúde. Bom dia. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Nos fale um pouquinho sobre a Intertelas. Como surgiu essa ideia? Então, o Intertelas veio dessa vontade nossa de poder relacionar essas duas áreas. São dois campos de estudos e trabalho, que é as relações internacionais e o audiovisual. Se a gente for pensar o que é relações internacionais, né? Relações internacionais é o estudo, é o pensar as relações de poder que se dão no âmbito internacional, entre os países, né? E o que isso tem a ver com o audiovisual? A cultura é um dos meios que se utiliza hoje em dia, para implicar, propagar interesses políticos, muitas vezes. Então a gente acha que não, que o entretenimento, o cinema, as séries do Netflix, as séries do HBO é apenas, vamos dizer assim, puro entretenimento, pura diversão. Não, ali também contém muitas questões políticas, muitas questões relacionadas ao poder, muitos interesses econômicos, e nesse site a gente visa destrinchar isso tudo, né? Analisar isso, pegando os filmes, analisando os filmes, deixando mais claro para o público o que está por trás de tudo isso. Então, é um dos nossos objetivos é esse. E existe um comparativo nessa análise também entre países? Por exemplo, Hollywood, né? Hollywood é um dos grandes centros. Por exemplo, muitos filmes de Hollywood, esses que têm grande bilheteria, esses filmes de heróis e todos, muitos diretores, muitas vezes eles se sentam com o Departamento de Estado, né, dos Estados Unidos, é aquele que dá a direção da política externa norte-americana, justamente para trabalharem juntos certas questões. Por exemplo, uma muito em voga hoje em dia, terrorismo, né? Terrorismo é uma questão super importante hoje em dia. Então, o que se faz? Você estabelece toda uma questão de construção de personagens nos filmes, de construção de histórias e enredos, onde ali você coloca os seus interesses. Por exemplo, falando de uma forma bastante geral, assim, certo? Eu quero representar que o árabe é uma pessoa sem qualquer emoção, sem qualquer pensamento crítico, é um fundamentalista, um radical. Então eu construo esse personagem e com o poder que a indústria tem, essa indústria cinematográfica norte-americana, ela propaga esse tipo de visão. E hoje você tem uma certa islamofobia, uma arabifobia, né? Com relação, muito também incutido por essa visão que se tem. Claro que existe toda essa questão histórica, política que a gente está vivendo. Mas é esse tipo de construção de personagens, esse tipo de abordagem nas cinematografias, nas séries, contribui para isso também. Esse movimento que estamos vivendo, principalmente no momento aí, o mundo fake, isso já vem através das telas, praticamente. Também, claro, porque é uma construção. É uma construção da imagem em si. No passado eram os russos, não é verdade? Eram os comunistas e tal. Então você colocava que o russo lá, o comunista, é uma pessoa fria, completamente repleta de ódio e tal, querendo destruir a democracia americana e tal. É realmente isso? O que está por trás disso na realidade, entende? Então a gente tenta analisar isso de uma forma mais profunda,
né? E com mais detalhes nesse sentido. Existe um campo, assim, nas relações internacionais existem 2 conceitos muito importantes, que a gente chama de hard power, né? O poder duro, aquele poder forte, que ele é muito simples, ele é o uso do poder militar. Então eu uso o exército para invadir um país, né? Ou coagir, dizer, vou invadir, que nem agora com a Coreia do Norte, né? Estados Unidos e Coreia do Norte. Se ele não sentar para negociar comigo, vou apertar o botão, vou lançar a bomba, né? Esse é o hard power. E você tem o soft power, que é o que chama do poder suave. É a sua capacidade de incutir nas pessoas os seus valores, né? A sua forma de pensar, os seus interesses. Ou seja, as pessoas assumem como delas interesses, valores, que são, na verdade, seus. Mas, de uma forma, há um certo convencimento aí que você coloca como aquilo fosse, né, seu, mesmo que não seja verdade. Por exemplo, os Estados Unidos é um modelo de democracia. É um modelo de democracia? Ponto de interrogação. Não sabemos. Vamos não, é sim. Outros vão dizer, não é. Às vezes tem muitas questões que a gente vê que não é bem como se é propagado isso. Eu acho que eles vinham até avançando em relação à democracia, né? Mas meio que... retrocedeu bastante. Então, mas existe esse interesse de propagar que se trata do líder do mundo livre, do mundo democrático. E as pessoas precisam ter, vamos dizer assim, aceitar essa imagem, porque isso contribui para os interesses deles. Compreende? Então, o soft power é a sua capacidade disso. Então, você vê ali nos Estados Unidos, é um modelo democrático, é um líder do mundo livre, do mundo democrático e tal. Então, isso se dá muito através dessas outras ferramentas, desses outros artifícios, que é o cinema, é as séries de TV, é o jornalismo, e assim vai. Entende? Agora eu vou perguntar para a jornalista, esse exemplo de pseudodemocracia, citaste agora dos Estados Unidos, a população, ela tem aceitado isso como uma imposição ou ela está conseguindo ser ludibriada? Hoje você tem na sociedade americana uma sociedade bastante dividida, como a nossa, na verdade, mas assim, bastante dividida, e você tem esse impasse entre eles. Alguns dizendo que não, que inclusive essa estrutura democrática, que não é pelo voto direto, né, é uma outra estrutura, é bastante questionada hoje em dia. E bastante, assim, no sentido de que existe, né, em razão de questões históricas, econômicas, políticas, que envolve, sim, a política externa americana. No passado, eles tinham esse embate com a União Soviética, né? E diversas políticas e medidas que foram adotadas acabaram tendo reflexos negativos para os Estados Unidos no intuito de acabar com a União Soviética. Por exemplo, a aproximação com a China. Ao se aproximar da China, né, muitas grandes empresas norte-americanas acabaram indo para a China e deixaram os Estados Unidos. Sim. Isso provocou o quê? Um grande desemprego. E aí você tem toda uma classe média descontente com relação a isso. E essa é a que votou no Trump, por exemplo. Né? E é uma classe média que também tem alguns valores um tanto conservadores, até racistas e tal, e anti-imigrantes, porque está ali sem emprego, está enfrentando diversas dificuldades, entende? Então esse tipo de coisa acaba influindo, e você tem aí um embate entre essas duas forças nos Estados Unidos. E é o que alguns diretores de cinema, o Oliver Stone, não sei se você conhece, Oliver Stone é um dos que sempre, ele esteve aqui na América do Sul, entrevistou diversos líderes sul-americanos na época, e também até já fez uma entrevista com Vladimir Putin, né? E é uma pessoa que muito politizada e muito posicionada, e sempre chega e diz o seguinte, que existe um terceiro poder dentro dos Estados Unidos, que não interessa quem for eleito. Na verdade, quem conduz a política externa americana é esse outro terceiro poder, esse outro aparato, que inclui aí Wall Street,
Pentágono, né, e toda a indústria militar bélica dos Estados Unidos. Então não adianta. O Trump entrou aí querendo tirar as tropas lá da Síria, trabalhar em conjunto com a Rússia, e não. Logo tudo isso foi mudado, ele teve que ser enquadrado, assim, rapidinho, entendeu? Porque tem esse outro poder. Né? E a gente acaba, sim, falando sobre todas essas questões no site, analisando os filmes. Era isso que eu queria te perguntar até. No caso, pelo que tu relatas, o audiovisual tem essa facilidade, conforme a intenção de quem produz, de manipular. Ou seja, é muito simples vender gato por lebre. Tem sim. Muito. Então seria para os nossos ouvintes hoje em dia ter uma boa percepção do que pode acontecer no mercado, principalmente de relações internacionais, a partir das mudanças que o Brasil está anunciando a partir de agora, a continuidade, ou então a renovação, como alguns chamam, seria buscar de que forma essas informações, essa credibilidade que possa trazer para ele. Digamos, temos a Intertelas, que é uma... Sim, a Intertelas é um deles que se predispõe a fazer isso. No Brasil, porque, por exemplo, esse é um tipo de estudo, de campo de estudo que é muito forte lá fora. Inclusive, nos Estados Unidos é um dos centros onde isso é mais estudado, né? E então, mas aqui é uma coisa ainda muito nova. E nós não temos... O São Paulo tem a universidade, a UFSCar, que é a Universidade de São Carlos, que tem vários grupos que já estudam isso, mas não necessariamente nesse viés muito de política internacional. É uma coisa mais voltada ao mercado ainda. Mas com o tempo vão se estabelecer outros grupos. O Intertelas é eu acho que um dos primeiros a fazer, a sugerir esse tipo de análise, né? Mas atualmente, se você quiser saber mais sobre isso e não fala inglês, não faz essas coisas, seria interessante buscar publicações relacionadas à política externa, à política internacional, né? Mas até hoje, por exemplo, eu estava assistindo uma entrevista com o Cacá Diegues. Sim. E o Cacá Diegues é um que já estava, acho que aos poucos, né? As pessoas vão se inteirando sobre isso e vão colocando a importância. Que ele diz assim, onde que o Roosevelt dizia, onde vai, não sei se é exatamente nessas palavras, mas onde vai o cinema americano, vai a bandeira americana. Então já é um sinal de que isso é... No nosso caso, vamos pensar no Brasil. Onde vai a novela brasileira, vai a bandeira brasileira. Não é? O cinema não tem, mas a novela é um produto fortíssimo do Brasil, exportado para todo mundo. Aí a Escrava Isaura é uma das novelas mais assistidas no mundo. E você vai, eu já fui à Rússia, não fui à China, mas tenho amigos. E, assim, quando passava a Escrava Isaura, uma coisa, parava o país para assistir, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa que também é importante. Eu vou dizer, temos 4 linhas na revista, né? 4 linhas editoriais que nós seguimos. A primeira, nós pegamos um filme, por exemplo, queremos falar sobre guerra na Síria, que agora também é uma questão atual. Então, nós vamos pegar filmes, ou um filme em especial, como uma fonte de análise sobre o que se passa lá na Síria. E, através disso, fazemos uma análise sobre a guerra da Síria. Essa é uma primeira linha. Nós temos uma segunda linha, que aí vamos falar sobre Segunda Guerra Mundial. Tá? A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ok? Então, aí nós escrevemos sobre isso e aí damos apenas uma dica de filme, né? Para a pessoa ampliar o conhecimento dela, como apenas uma dica, como uma forma de continuação de estudo. Aí a terceira, nós falamos sobre o mercado audiovisual em si. Eu lembro, audiovisual por quê? Porque não é apenas filmes. Tem as séries do Netflix, como eu já falei. Tem as reportagens de televisão, tem uma entrevista no YouTube maravilhosa, já é uma coisa que a gente pode usar. Sim, é lógico, sempre é bom checar a fonte, né? Vamos para os canais oficiais, né? Tem muita fake... Esse é o nosso grande problema. Inclusive, é uma coisa a se analisar, os fake news, né? Mas, enfim, aí nessa terceira linha, a gente trata sobre o mercado do audiovisual internacional. Por exemplo, muitos filmes brasileiros são feitos em coproduções com outros países.
Tem dinheiro brasileiro e dinheiro de outro país envolvido. E como é que se constrói isso, por exemplo, né? Então, nós também abordamos essa linha que também se expande para o seguinte, por exemplo, no caso, vou dar um exemplo mais claro aqui, o Harry Potter, né? Teve uma febre aí dos Harry Potter, né? As pessoas choravam, inclusive, quando acabou a série ali da escritora. Oxford, que é uma cidade pequena lá da Inglaterra, ela era conhecida pela Universidade de Oxford. Hoje ela não é só conhecida por isso. É também pela cidade onde filmaram Harry Potter. E isso trouxe divisas enormes para a cidade, que tem de turista indo lá só para ver onde o Harry Potter foi filmado e tal. E, se eu não me engano, era Oxford. Era uma das cidades. Então, esse tipo de coisa traz divisas para os países e acaba também, como é que eu posso dizer, dando ativos, entre aspas, ativos no sentido assim, dando maior contribuição para que o país tenha uma imagem positiva. Claro, não vai ser só isso, mas amplia e traz para as pessoas que moram naquela cidade, traz mais oportunidades. Tem também que atrair o público jovem, né? Atrai o público jovem. Lá eles vão ter contato com a universidade, vão conhecer novas questões da história da Inglaterra, podem se apaixonar pela Inglaterra, e aí serem pró-Inglaterra, e assim vai. Essas coisas são construídas aos pouquinhos e de forma bastante sutil, compreende? Sim, sim. E é hoje o que mais se utiliza atualmente. Esta é a Estação Saúde na Band M640 FM 94.9. Estamos conversando com a Alessandra Brits, falando sobre relações internacionais e audiovisual. Você deve estar se perguntando, né, o que tem a ver com saúde. Eu acredito, talvez pensando com você, que não tenha muito a ver, mas na volta a Alessandra nos explica melhor sobre isso. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com a Estação Saúde. Você quer anunciar em rádio, TV, jornal ou mídias digitais? Venha falar com a Conconexão. Nós temos a proposta certa para o seu negócio, pequeno, médio ou grande. Com planejamento adequado, sua empresa é mais efetiva. E com ideias diferenciadas, sua propaganda é mais surpreendente. Ligue 51-3384-4000 ou acesse conconexão.com.br. Conconexão Comunicação e Marketing, a sua parceira de negócios. 3384-4000. Não precisa existir uma grande razão para você ser um doador de sangue. É uma atitude humana que significa ajudar o próximo, praticar o bem e salvar vidas que correm riscos diariamente e realizar um ato de solidariedade. Se você tem entre 16 e 67 anos de idade, pesa mais de 50 quilos e está com a saúde em dia, seja um doador. Faça parte do grupo de pessoas que colaboram para o abastecimento dos hemocentros espalhados pelo Brasil. É rápido, fácil e a sensação de empatia é única. Não importa o tipo de sangue que você tem, mas sim o amor que corre nas suas veias. Doe sangue, salve vidas. Você está ouvindo na Bandeirantes Estação Saúde. Estamos de volta com a Estação Saúde da Band M640 FM 94.9. Lembrando que para colocar sua marca no mundo, você precisa anunciar com quem tem credibilidade, qualidade e criatividade. Entre em contato com a Conconexão, ligue 3384-4000 ou acesse conconexão.com.br. No programa de hoje estamos falando sobre relações internacionais e audiovisual com a Alessandra Brits, ela que é editora-chefe da revista Intertelas. E o ouvinte deve estar se perguntando, né, o que tem a ver relação internacional audiovisual com saúde. Vou passar essa bola para a Alessandra, então. Então, a nossa quarta e última linha editorial que a gente tem dentro da revista visa abordar temas internacionais que tem bastante produção audiovisual. Entre elas, poderia citar aqui meio ambiente, direitos humanos e, sim, também saúde, as epidemias. Agora nós tivemos não faz muito tempo, tivemos um texto que foi publicado no site,
que fala sobre a questão do suicídio. Né? O suicídio é considerado hoje pelas Nações Unidas a epidemia do século XXI. E a ONU já alertou, pede a todos os países que estabeleçam políticas e medidas para conter esse tipo de coisa, para começar a entender as razões das pessoas que levam as pessoas a tirarem a própria vida, e assim vai. E foi inclusive um texto escrito pelo colega de vocês aqui, o Birajara Brits, que é uma pessoa que trabalha ele trabalha no Hospital São Pedro há anos e tem uma vasta experiência sobre isso. E a gente pode abordar, assim, o suicídio foi um dos textos que nós publicamos, mas também tem outras questões que preocupam, que normalmente são vinculadas às questões de epidemias. Por exemplo, hoje você tem um certo movimento na Europa contrário à vacinação. Por que as pessoas levam em relação a isso? Tá tentando se entender o porquê, mas em relação desse movimento contra a vacinação, várias doenças que tinham sido erradicadas estão voltando. Então a gente tem que entender isso. E os filmes abordam esse tipo de coisa. Né? Ou aqueles vírus que são utilizados em ataques terroristas. Sim. Também. São armas reais? São. Isso não é só ficção. Compreende? Isso não é entendeu? Teoria da conspiração, são coisas possíveis, armas biológicas, que você não destrói as cidades, mas lança uma bomba aí biológica de um vírus, acaba com todo mundo. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. Você tem documentários, você tem filmes de ficção abordando isso, entende? Então, a gente pode pensar a saúde também internacionalmente, e muitas vezes, para conter alguma doença ou alguma coisa, você precisa do auxílio de outros países. Um que tem uma tecnologia que nós não temos, ou uma vacina que nós não temos. Até um assunto que aqui no Brasil tem muita gente criticando, mas esse asilo que a gente está dando para os venezuelanos, isso faz parte de uma relação da ajuda humanitária, e nós não podemos esquecer o seguinte: eu sei que a Venezuela está muito em voga agora nas eleições. São nossos vizinhos, ok? São sul-americanos como nós. E numa crise humanitária, o que nós precisamos é ajudar, ok? Não é interferir nos assuntos internos da Venezuela, apenas para complicar ainda mais a situação do país. O que a Venezuela precisa é de ajuda, é de diálogo, ok? Não é de invasão. Sim. Não é de guerra. E até porque nós temos à frente disso uma organização de direitos humanos. Claro, claro. E o seguinte, lembra o seguinte, tem muitos brasileiros em outros países que estão na condição de imigrantes. Coloque-se do outro lado. Exato, estão nas condições de imigrantes, e você tem hoje um ressurgimento na Europa anti-imigração, que considera as pessoas como pessoas de segunda, entendeu? Não são seres humanos, são pessoas de, segunda classe, coisa. E como é que funciona isso? Não podemos, não, sabe? São pessoas que estão precisando de ajuda. E aí, claro, vem questões de saúde envolvendo isso também. Então, o que a gente precisa é atuar em cooperação. Ok? E não é isolando a Venezuela. Não é dizendo o venezuelano é um ser desprezível, ou seja o que for. Não. É um ser humano. Sim. E nós podemos, daqui a pouco, estar numa condição como a deles. É preciso que a gente lembre sobre isso. E aí, como eu me sentiria se batessem a porta na minha cara? Exatamente. E outra questão. Independentemente de gostarmos ou não do governo venezuelano, nós não podemos dizer o que eles devem ou não fazer. Sim. É princípio civilizacional básicos, entendeu? A Carta das Nações Unidas é autodeterminação dos povos, não ingerência nos assuntos internos dos países.
ok? E eu acho que não tem outra, sinceramente, não tem outra saída a não ser essa. Outra questão que a gente pode falar, que muito é abordada em filmes, em séries e tal, e exige análise internacional disso, são os desastres naturais. Né? Essa mudança climática ou qualquer fenômeno da natureza, que o Exército, inclusive, teve um seminário esse tempo lá no Rio de Janeiro, das Forças Armadas, justamente em preparo para situações de crise, de caos, né, de desastres naturais. Como isso se dá? Desastres naturais implicam também depois você ter uma série de problemas relacionados à saúde. Casas que são destruídas, estrutura que é destruída. Às vezes cidades, né? Cidades, por exemplo, aqueles tsunamis que tiveram lá na Ásia uma vez, lembra? Não faz muito tempo. Você teve cidades alagadas por muito, muito tempo. Isso, gerou uma série de questões como doenças, contágios e assim vai. Como é que nós vamos, numa situação como essa, de grande escala, atuar? Sim. Alessandra, infelizmente o tempo acabou ficando curto. Eu quero te deixar 30 segundos para tu falar da Intertelas, contato, sim. Como assinar ou adquirir, não sei se tem assinatura, não? Não, o Intertelas basta você acessar revistaintertelas.com, né, e nos acompanhar. O nosso e-mail é contato@revistaintertelas.com. Qualquer pergunta, qualquer demanda, é só entrar em contato com a gente. Nós estamos também nas redes sociais. Nós temos uma página no Facebook, só lá digitar Revista Intertelas, curtir nossa página que você vai receber as nossas notícias. Estamos no Instagram também. Se quiser, basta nos seguir e acompanhar as nossas resenhas, nossos artigos, análises, entrevistas e assim por diante. Obrigado pela presença, foi uma festa ter lá no programa. Eu que agradeço a oportunidade, ótima oportunidade de estar aqui. Essa foi então a Alessandra Brits, do Intertelas, falando no Estação Saúde. Voltamos no próximo sábado, com a graça de Deus. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená. Estação Saúde.